Olá, oitavo ano. Agora nós vamos começar nossa aula de geografia. Amores, prestem atenção. Nós estaremos tratando da geografia do continente americano, beleza? Quando nós tratamos de América, já eu consigo. Peraí. Quando nós tratamos de América, nós temos que ter noção que tem a divisão física e a divisão histórica do continente. Tratando da divisão com base nos aspectos físicos, nós vamos ter um continente dividido em 3 subcontinentes, que é o Central, a América Central, a América do Norte e a América do Sul. Essa é a nossa divisão com base nos aspectos físicos do território, certo? Precisamos lembrar sempre que nós estamos falando também do segundo maior continente do globo. E isso nós estamos tratando na questão da latitude, tá? Vamos lembrar do conceito básico de latitude? Olha só, a latitude ela vai ser o ângulo de distância formado entre um ponto qualquer da superfície terrestre e a linha do Equador, ou seja, ela vai se estender no sentido norte-sul. Já a longitude é o ângulo de distância formado entre um ponto qualquer da superfície terrestre e o meridiano de Greenwich, ou seja, ela se estende no sentido leste-oeste. Só para recordarmos melhor, latitude vão ser os paralelos formados tomando por base, por marco zero, a linha do Equador. Então, todos esses paralelos, tá? Enquanto a longitude vai tomar como base o meridiano de Greenwich, tá? Lembraram, meus amores? Deste modo, nós observaremos que ele não ele é maior na extensão, olhando pela extensão norte-sul, com base na divisão América do Norte, América Central, como eu estou colocando agora para vocês, e América do Sul. Beleza? Lembrem disso. Temos que lembrar também que há uma divisão histórica. A divisão histórica é a que coloca a divisão. Essa é a divisão física. E aqui nós temos a divisão histórica. A divisão histórica ela vai estar dividindo em América Anglo-Saxônica e América Latina, beleza? A América Anglo-Saxônica ela é a América do Norte. Ela vai ser formada por anglos e saxões, tá? São as colônias de povoamento. Já a América Latina ela vai ser a partir da colonização de exploração, tá? Que é por Portugal, quando Portugal vem em 1500 para cá, e pelos espanhóis. Então, a América Latina, sua colonização é com base nas nações ibéricas. A América Latina ela também pode ser chamada de América Ibérica, e a América do Norte vai ser chamada de América Anglo-Saxã. Temos que ter a noção muito clara também que nós estamos falando de um território cortado pelo Trópico de Câncer, pelo Trópico de Capricórnio, tá? A gente tem a linha do Equador ao meio e nós vamos ver justamente os 2 trópicos pegando o continente americano. Por isso que quando observarmos a divisão das estações climáticas da América do Norte, nós vamos ver tudo muito bem acentuado, beleza? Linha do Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, beleza? No território nós podemos, pegando o continente americano, nós podemos ver uma variação climática muito grande, porque nós vamos ter
desde o clima equatorial, olha só, ao clima tropical. Nós temos o clima equatorial, clima tropical, clima desértico, extremamente acentuado. Vamos também ter as zonas temperadas oceânicas, olha aqui. A zona, o clima temperado do Mediterrâneo e continental. Vocês estão observando? Temos zonas climáticas de frio extremo, como a zona polar, olha só, e a de alta montanha, de relevos muito altos. Então, como o continente americano ele vai estar cortado pelos dois trópicos, aqui ao meio vamos imaginar a linha do Equador. Acima o Trópico de Câncer e abaixo o Trópico de Capricórnio, vai fazer com que, através da rotação dele, a incidência do Sol, vai fazer com que nós tenhamos uma variedade de climas muito grande dentro desse continente, tá certo? Por isso que nós vamos ver locais dentro da América do Norte tendo uma divisão climática muito acentuada. Nós vamos observar basicamente as estações do ano muito bem, como eu posso colocar, muito bem acentuada nesses locais. Os territórios e as áreas continentais que se estendem no sentido norte-sul têm uma maior diversidade de zonas climáticas do que as áreas continentais do sentido leste-oeste. Do seu ponto de vista austral, do extremo sul do Chile até o seu ponto do extremo setentrional continental, no norte do Canadá, o continente americano apresenta distâncias de mais de 15 mil quilômetros, sendo a distância entre os dois polos de aproximadamente 17 mil quilômetros. Gente, imagina só como o continente americano se estende praticamente do Polo Norte ao Polo Sul. Ele vai estar apresentando, como eu falei para vocês, uma variedade climática de temperatura e clima muito grande, possibilitando o desenvolvimento de paisagens extremamente diversas dentro desse território. Assim como nós temos regiões montanhosas, rochosas no norte do Canadá, nós vamos ver esse local totalmente coberto de gelo. Nós vamos também ter áreas extremamente desérticas, como no caso do território mexicano, tá? Uma área desértica localizada no território mexicano. Assim como nós vamos ter áreas litorâneas, vamos ter áreas de florestas equatoriais e regiões como no caso a região dos Andes peruanos. A região da Cordilheira dos Andes é a mais extensa cordilheira continental do globo terrestre. A gente está falando, gente, de um conjunto contínuo de montanhas que vai estar margeando quase toda a totalidade da costa ocidental da América do Sul. A sua extensão cobre mais de 7 mil quilômetros, sendo que a largura da cadeia varia de 200 a 700 quilômetros, além de alcançar uma altitude que, em média, atinge cerca de 4 mil metros. Por ser tão extensa, os Andes vai estar ocupando o território de diversos países, como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, tá? Gente, e por ela ser assim tão alta, vai fazer com que a cadeia andina em si, ela apresente uma condição climática muito rigorosa. Assim, nós temos que imaginar que todas as pessoas, tanto habitantes como os animais, os nativos do local, eles vão ter que se adaptar a esse modo de vida. É tanto que, se vocês forem procurar biologicamente falando, os nativos quechuas, que no caso são os modernos, são os descendentes dos antigos incas que habitavam a região, possuem o coração maior em questão de tamanho do que qualquer outro ser humano, porque isso vai permitir que eles tenham uma oxigenação plena no seu organismo, porque nessa região o oxigênio, por ser uma região mais alta também, vai fazer com que o oxigênio ele seja mais rarefeito. Saindo desse extremo, nós podemos começar a falar um pouquinho do deserto do Atacama.
O deserto do Atacama, ele é o deserto mais alto do mundo, tá? E além de ser o deserto mais alto do mundo, ele também é o deserto não polar mais seco do mundo. Ele vai ser considerado um deserto não polar porque raramente vai estar chovendo na região. Isso vai acontecer porque as correntes marítimas do Oceano Pacífico, elas não conseguem passar realmente para o deserto por causa da sua altitude. Assim, quando elas evaporam, as nuvens úmidas descarregam todo o seu conteúdo antes de chegar no deserto. Desse jeito, nós vamos ver o deserto do Atacama passando muitos longos períodos sem chuva nenhuma. A temperatura desse deserto ela vai estar variando entre 0 graus Celsius à noite e 40 graus Celsius durante o dia. Tá? Em função dessas condições climáticas, vai estar existindo pouca variedade de vilas nesse deserto. Uma delas, que é muito conhecida também, é a Vila de São Pedro do Atacama, que tem pouco mais de 3.000 habitantes e está a 2.400 metros de altitude. Por ela ser extremamente isolada, é considerada uma espécie de oásis no meio do deserto. E o principal ponto de encontro de viajantes do mundo inteiro que vão desbravar esse território. Analisando toda essa diversidade paisagística, a gente fica extremamente complicado a gente estabelecer um caráter unitário para a geografia do continente americano. Dessa forma, é necessário nós estarmos subdividindo ele em unidades menores, porque assim a gente vai tornar mais fácil o conhecimento dos processos naturais que existem dentro do continente. Assim, tratando da formação geológica do continente, nós temos que parar para estudar realmente as placas tectônicas do continente americano. Observemos juntos, acompanhem comigo lá na página 216 do livro didático de vocês. Na página 216 vocês vão encontrar este gráfico e leia a legenda comigo. Limite das placas tectônicas, fossas oceânicas, velocidade a 1.8, que é a velocidade de deslocamento das placas em centímetros ao ano, origem e direção de deslocamento das placas e colisão das placas. Vamos ver as placas tectônicas. Nós temos, olha só, vocês vão poder acompanhar comigo a placa caribenha, a placa do Caribe, a placa caribenha, placa sul-americana, a placa africana, a placa norte-americana, a placa do Pacífico. E, gente, vamos lembrar o processo de formação dessas placas tectônicas. Vamos fazer um esforço. Eu vou tentar achar um gráfico aqui para vocês. Olha lá, vamos lembrar um pouquinho da formação das placas tectônicas. A gente tem um núcleo interno que está em estado sólido. Só que as regiões ao redor dele não estão em estado sólido. Aqui nós vamos ter um magma, basicamente se movendo, tá bom? Então, assim, a crosta terrestre ela vai corresponder a uma camada superior, que é formada de rochas em seu estado sólido. Já as camadas inferiores, exceto o núcleo interior, que também é sólido, apresentam-se uma textura líquida e pastosa. A grande questão aqui é que a gente tem essa textura líquida e pastosa e ao redor dela nós temos uma camada fixa, uma camada rochosa. Conforme essa camada líquida e pastosa, esse magma fica se movendo, ele vai causar erupções na crosta. Essas erupções, só um minutinho, gente, só um minuto, tá? Essas erupções, com o passar do tempo, teriam
promovido uma divisão entre os continentes. E aqui a gente vê o processo de deriva continental. Então, a primeiro momento, nós tínhamos a Pangeia, todos os continentes estavam juntos. Conforme houve a modificação, a parte gelatinosa, a parte pastosa começou a provocar erupções, nós vamos ver a modificação desse cenário. E aí começa a haver as erupções, e essas erupções vão estar causando o que a gente vai chamar de deriva continental. Até, meus amores, deixa eu me localizar aqui, nós chegarmos a esse ponto, onde nós estamos na nossa formação e existem as várias placas tectônicas que foram ocasionadas por causa do processo de movimentação desse magma dentro do sistema Terra. E essas placas, elas são extremamente importantes para nós compreendermos os eventos que ocorrem dentro do território, como no caso terremotos, maremotos, tsunamis, e aí vai. Tudo isso vai ocorrer de acordo com a movimentação das placas tectônicas, beleza? Então, bora lá para o livro didático de vocês. As placas tectônicas do continente americano podem ser divididas em placas com áreas imersas e submersas e placas com áreas submersas. Nas áreas imersas, nós temos a placa norte-americana, a placa do Caribe e a placa sul-americana. E nas placas com áreas submersas, nós temos a placa do Pacífico, a placa de Juan de Fuca, e a placa de Cacos, a placa de Nazca e a placa de Scotia. Beleza? Nas áreas de encontro entre as placas submersas, a intensa atividade tectônica apresenta como uma de suas consequências erupções que formam uma série de ilhas, sobretudo na região localizada a leste do continente. Desta intensa atividade vulcânica resultam as formações da América Insular, que inclui as ilhas caribenhas formadas do encontro das placas do Caribe, Sul-Americana e Norte-Americana. Mais distante das áreas litorâneas, ainda na região do Atlântico, o encontro das placas norte-americanas e sul-americanas também resulta em atividade tectônica intensa. Por causa dessa formação geológica, as áreas insulares têm limitação territorial muitas vezes de acesso e de recursos e constituem estados independentes com pouca força política e econômica. Já nas áreas de encontro das placas tectônicas submersas com placas tectônicas de áreas continentais, como ocorre no encontro entre as placas norte-americana e as placas do Pacífico e de Cocos, entre a placa de Cocos e a do Caribe e entre a placa de Nazca e a sul-americana, a intensa atividade sísmica continental deu origem a uma grande e extensa cadeia de montanhas que vai acompanhar toda a costa pacífica de norte a sul, desde o Canadá até a grande parte do Chile. Um exemplo disso vai ser a ilha vulcânica de Montserrat, localizada na região do Caribe, no limite entre as placas tectônicas do Caribe e norte-americana. O continente americano também vai apresentar uma outra característica extremamente importante, galera. Ele vai ser completamente limitado em todas as suas direções por mares, tá? Nós temos o Oceano Pacífico. Nós temos o Oceano Glacial Ártico. Nós temos o Oceano Atlântico. E nós temos o Oceano Glacial Antártico, que, apesar de não haver um real consenso entre a comunidade científica
se ele é de fato um oceano, o livro já está trazendo para vocês como sendo o Oceano Glacial Ártico, beleza? O fato de o continente americano ser completamente circundado por mares é extremamente importante. Agora vamos ver um pouquinho das características de cada um desses oceanos, beleza? O Oceano Glacial Ártico, ele vai estar se localizando no extremo norte do globo terrestre e limita-se no continente americano com o Canadá. É o menor oceano do planeta, tanto em extensão quanto em profundidade, e está confinado por grandes áreas continentais, tanto pelo continente americano como pelos continentes europeu e asiático. É formado majoritariamente por calotas polares. Já o Oceano Pacífico, tá? É o maior oceano do planeta e limita-se com a porção oeste do continente americano. Ele separa o continente americano em suas áreas norte e central do continente asiático e em sua área ao sul da Oceania. Grande parte da área de contato entre o oceano e o continente americano está próxima dos encontros das placas tectônicas, o que resulta em formação montanhosa nas áreas costeiras. O sentido da rotação das correntes marítimas de leste para oeste do hemisfério norte e de oeste para leste no hemisfério sul faz a região costeira americana desse oceano receber as águas das regiões polares tanto árticas quanto antárticas, tornando essas águas mais geladas do que o do Oceano Atlântico. Tá? O Oceano Atlântico, por sua vez, ele limita-se com a porção leste do continente americano, separando-o do continente europeu na área norte e do africano em sua parte central e sul. Apesar de apresentar grande extensão, suas distâncias são menores do que as do Oceano Pacífico, sendo, portanto, considerado uma importante rota marítima e aérea. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Oceano Glacial Ártico. O oceano, apesar das baixas temperaturas de suas águas, esse oceano apresenta uma biodiversidade maior do que a do Oceano Ártico, por causa das grandes áreas de contato com os demais oceanos e da presença da área continental da Antártica. Entre as suas principais espécies estão os pinguins e as baleias, além de diversas algas e micro-organismos marinhos adaptados às baixas temperaturas. Beleza, galera? Gente, agora falando de exercício, eu quero que vocês respondam o exercício da página 224. Vou até tirar para vocês não verem a resposta. Da página 224, 225, 224 e 225 somente, viu? 224 não, tô ficando doida, gente. 244 e 245. Exercício para vocês. Na sexta-feira eu quero todas as atividades já enviadas para mim para eu poder lançar a correção, beleza? Beijo grande e até a próxima.